irmãos? Nós temos que pedir. Você sabe, tem coisa que você quer, mas você nunca pediu para Deus. É ou não é verdade? É um erro, porque você pensa, puxa, como é que eu vou pedir para Deus uma cadeira? Aqui para nós é cadeira almofadada, para você na sua casa pode ser um sofá. Quantas mulheres aqui quer trocar o sofá? Levanta a mão. Eu não sei porque eu estou perguntando mulher. Ó, minha esposa levantou a mão, misericórdia. Pede acesso para Deus, acesso para Deus. É isso que eu estou ensinando aqui. Eu perguntei para as mulheres, mas na verdade acho que é o contrário, é os maridos, né, que tem que perguntar. É, né? Os maridos querem trocar de sofá? Amém? Eu tenho uma poltrona, toda vez que eu vou no mercado, Sam's Club, a minha esposa vai lá, né, e tem uma poltrona, que eu sento naquela poltrona, nossa, mas é tão bom, né, Bruna? E eu falo, eu preciso de uma dessa, é cara, custa R$2.500. É. Eu não comprei ainda, mas assim, eu estou pedindo para Deus, sabe? Mas você sabe, muitas pessoas podem pensar assim, ah não, mas Deus está preocupado com outras coisas, está acontecendo uma guerra na Rússia, com a Ucrânia, está acontecendo uma guerra em Israel, com o Hamas, está acontecendo tantos problemas no mundo, eu vou pedir para Deus sofá. Você sabe, o Senhor fala para nós que nós devemos ser como criança, é ou não é? Criança faz conta? Não, meu pai vai ter que pagar amanhã o aluguel, não tem coragem de pedir para ele um slime. Seu filho pensa isso? Nossa, eu queria tanto uma moeba, mas eu não tenho coragem de pedir para o meu pai, não, amanhã ele tem que pagar o consórcio. Criança pensa isso? Como é que criança faz? Eu quero. A Bíblia fala para nós sermos como criança. Primeira coisa que criança faz é pedir. Pode ver, a criança nasceu, ela começa a chorar, não é? Quando que ela para de chorar? Quando vai para o peito da mãe. O choro dela é o quê? Um pedido. Então criança já nasce pedindo. Quando o Senhor fala que nós devemos ser como criança, uma das marcas da criança é pedir. Só que nós temos um bloqueio em pedir. Por quê? Porque a gente acha que a gente tem que fazer... Eu já estou pregando, viu? Você acha que eu estou... Já é a introdução do que eu quero falar. Você nem percebeu e você já está ouvindo a palavra. Nós pensamos que nós temos que fazer alguma coisa para ter. Imagina lá, a criança começou a chorar, aí o médico ali, a enfermeira fala, mamãe, olha, agora é hora de se amamentar. Não vou amamentar a menos que ele lave louça para mim. Não vou amamentar porque ele fez muito, colostro, né? O cocôzinho sujo lá? Não, né? Confundi, né? Colostro é o leite que sai, o cocôzinho sujo, como é? Melônio? Mecônio. Aí o nenê chora e fala, não, você fez muito mecônio. É o primeiro cocôzinho lá que a criança faz. Não, a criança chorou, o pai atende. Eu quero dizer para você, tantos que são membros aqui, quanto os 54 irmãos que estão nos visitando. Você pode ter um pai que te atende. No dia mau ele te atende. Você sabe, tem coisas que pode parecer ruim para a sua vida, mas é só o Senhor conduzindo você a pedir. A criança chora, parece que está tudo dando errado para ela, mas é só o jeito de conduzir ela a pedir. Hoje eu quero contar a história para você de um pai. Está lá em Lucas no capítulo 15. Abre aí, por favor, Lucas 15, a sua Bíblia. Vai ter aqui também na projeção o versículo que eu vou estar lendo. Lucas 15, a partir do versículo 11. Uma história muito conhecida, é da parábola, a parábola do filho pródigo. Eu vou ler Lucas 15, 1, para você saber para quem que está sendo contada a parábola, e depois eu já vou ler Lucas 15, 11, que é a parábola. Então é importante sempre na Bíblia você saber para quem que está sendo dito algo. Então lá em Lucas 15, 1 fala assim, ó, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Agora o versículo 11, Jesus continuou. Então, veja bem, tinha dois grupos de pessoas que estavam ouvindo o que Jesus ia dizer. Quais são os dois grupos? Os publicanos e os pecadores. Publicanos e pecadores.
Então aqui são os publicanos, tá bom? Do meu lado direito, os publicanos. Quem são aqui? E aqui do lado esquerdo são os pecadores. Quem são aqui? Os pecadores. Então tinha dois grupos de pessoas que estavam prontos para ouvir. Jesus então começa a contar uma história. O nome da história é parábola. Parábola é uma história para que você entenda, né? Jesus contava uma parábola para que as pessoas pudessem entender o que ele queria dizer, uma história. Então diz assim, ó, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Ó, tinha 2 povos, 2 grupos de pessoas, publicanos e pecadores. Jesus agora vai contar uma história. Ele fala assim, ó, tinha 2 filhos. Aí a Bíblia diz, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Repartiu a propriedade entre quem? Os 2 filhos. Então, aquilo que o pai tinha foi passado e distribuído para os 2 filhos. Metade para um, metade para o outro. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Foi trabalhar num chiqueiro. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, o que está acontecendo até aqui? Um pai tinha 2 filhos, um filho falou, pai, cansei de viver aqui, mas eu quero a minha herança, eu sempre trabalhei para você. O pai dividiu a herança e deu a parte que cabia para o filho mais novo. O filho mais novo pegou tudo que tinha e foi para uma terra distante da terra que ele morava. Quando chegou lá, ele começou a viver irresponsavelmente. Gastou todo o dinheiro que ele tinha, ao ponto de ele ter que ir trabalhar num chiqueiro. Já não bastava ir trabalhar num chiqueiro, ele ia trabalhar no chiqueiro de barriga vazia, porque ele não tinha o que comer. E ele ficava com vontade de comer a lavagem que os porcos comiam. Mas nem isso ele podia, porque provavelmente, onde ele trabalhava, tinha um supervisor que olhava se tinha alguém roubando a comida dos porcos. Então você percebe o buraco que esse filho, que antes era um jovem muito rico, porque era herdeiro, agora se tornou isso que nós acabamos de ler. A Bíblia fala assim no versículo 17, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Isso tudo ele está pensando, ele não fez, ele está pensando. A seguir, levantou e foi para o seu pai. Então, deixa eu te falar uma coisa, você percebeu aqui? Ele estava lá trabalhando, e ele pensou, nossa, na casa do meu pai tinha comida de sobra. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Ele está pensando, falando para si. Quem que conversa sozinho aqui? Você conversa sozinho? Hã? E ele está aqui pensando, eu vou voltar para a casa do meu pai. Tá doido eu sofrendo aqui, cuidando de porco no chiqueiro, na casa do meu pai, os funcionários dele comiam melhor. Ele está pensando. Você sabe, antes de você tomar uma atitude séria, você sempre pensa. Esses 18 irmãos aqui que estão se batizando, eles pensaram antes, e hoje estão decidindo por morrer e nascer de novo. Aleluia? Então a Bíblia diz aqui que ele pensou, eu vou fazer isso. Aí a Bíblia logo depois fala que ele levantou e foi na direção da casa que ele morava. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, traga a melhor roupa, vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Traga um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Então o que está acontecendo? O jovem caiu em si, ele pensou, puxa, eu vou voltar para a casa do meu pai. Era melhor morar lá do que morar aqui. Estou morrendo de fome, na casa do meu pai tinha comida. Você vê, ele volta para a casa do pai, por quê? Por causa do estômago. Ele não volta para a casa do pai porque ele fala, nossa, como eu fui sem vergonha. Eu matei meu pai e pedi a herança. Não, ele fala, eu vou voltar porque eu estou com fome. Quando ele volta,
e ele está a caminho, o pai vê de longe e vem correndo até ele. Ele então se posiciona e fala: pai, pequei contra ti, eu não sou mais digno nem de ser chamado teu filho. O pai nem dá ouvido para o que ele está falando. Rapidamente o pai fala o quê? Chama os funcionários e fala: traz uma roupa, um anel e um calçado. Vamos falar junto? Roupa, anel e calçado. E como se não bastasse, mata um novilho, vamos dar comida, vamos fazer uma festa. É como se um filho que tivesse feito muita bobagem voltasse para a casa do pai. Ele não está voltando para a casa do pai depois de ter concluído a faculdade de medicina e volta com os filhos e a esposa. Ele não está voltando para a casa do pai como alguém que foi abrir uma empresa e a empresa deu muito certo e agora ele volta com um bom carro. Não, ele volta para a casa do pai praticamente sem roupa, sem calçado, fedendo a porcos. E o pai rapidamente vai até ele e dá tudo que ele tinha antes. Roupa, calçado, anel, mata um novilho, dá tudo para ele. É como se desse um cartão de crédito Infinity. É como se vestisse ele com roupa todinha de marca, colocasse um tênis bacana e mandasse comprar picanha. Compra picanha, mas não é só para nós, não. É uma festa para a vizinhança inteira. Ia ser bom ou não ia? Aí o texto continua aqui, ó. Traga um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Olha o versículo 25 agora. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo aí? O servo respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, não é meu irmão, é esse seu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão, alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia. O que está acontecendo aqui, irmãos? Lembra, essa história é Jesus contando para dois tipos de gente: os pecadores e os publicanos. Os pecadores eu não preciso explicar quem é. Quem é os pecadores aqui, que eu já confundi os lados? Aqui. Quem são os pecadores? Os pecadores são os rebeldes. O pecador aqui é o filho mais novo. Lembra? Tinha dois povos, Jesus contou a história de dois filhos. Cada filho faz referência a um povo, a um grupo. Então tinha o filho que matou o pai. Falou: pai, eu não quero mais, eu quero a minha herança. Ele pegou o dinheiro e foi torrar com jogatina, com bebida, com farra. Esse é o filho rebelde. É o filho que desobedece o pai. Mas ele tinha um outro filho. É o filho mais velho. Lembra, tinha dois grupos: os rebeldes, os pecadores e os publicanos. O filho mais velho faz referência aos publicanos. Quem são os publicanos? Os publicanos são trabalhadores de Roma que cobram impostos dos judeus. Então eles vão lá com a lei e falam assim: ó, você tem que pagar um imposto. Então os publicanos são aqueles que cumprem toda a lei. Você vai entender tudo, fica comigo aqui que daqui a pouco o céu vai se abrir aqui, você vai entender toda a história. Então Jesus conta essa história. E o que está acontecendo aqui? Esses dois filhos, cada um faz referência a um grupo de pessoas. O primeiro filho quer ter o benefício, então ele arruma uma estratégia. Qual é a estratégia? Eu vou falar para o meu pai que eu quero a minha herança é minha mesmo. O outro filho é o filho que obedece o pai em tudo. Tanto que, quando o filho volta, o filho mais novo volta para casa, o filho mais velho está onde? Trabalhando. Então ele cumpre todas as leis. Mas no final das contas, os dois filhos são idênticos.
Por que os dois filhos são idênticos? Porque tanto o filho rebelde quanto o filho publicano, o filho que obedece todas as leis, eles querem as coisas do pai. Eles só não sabem como faz para ter o que o pai tem. Vou falar mais uma vez. O pai é dono de tudo. Ele tem o filho que é rebelde, que pediu a herança, e tem o filho que obedece todas as regras. Tanto um filho quanto o outro, parece que eles são opostos, mas eles são idênticos. Enquanto um é rebelde, o outro é um religioso. Os dois querem a mesma coisa. O que eles querem? Acesso às coisas do pai, sim ou não? O filho, que é o mais novo, que pede a herança, ele quer ter acesso à herança. A herança é de quem? É do pai. Vamos supor que eles tenham 1000 cabeças de gado. Agora 500 é do filho mais novo. As outras 500 é do filho mais velho. Então, o filho mais novo quer ter acesso às coisas do pai. E ele desenvolve uma estratégia para ter acesso às coisas do pai. Qual foi a estratégia? Eu cancelo com meu pai, eu mato meu pai, pego a minha herança e vou curtir. O filho obediente, ele também quer ter acesso às coisas do pai. Mas por qual caminho, qual a estratégia? Eu vou obedecer o meu pai em tudo. Eu vou trabalhar cedo, eu acordo, eu não peço aumento, eu faço tudo direitinho, assim eu vou ter acesso às coisas do pai. Mas você sabe o que é interessante? Os dois querem as coisas do pai, mas nenhum dos dois querem o pai. Eles querem ter acesso àquilo que o pai tem, mas eles não querem ter o pai junto a eles. A Bíblia fala lá em Mateus, no capítulo 22, põe para mim Mateus 22, 37. O pessoal vai até Jesus e fala para Jesus assim, ó, qual que é o maior de todos os mandamentos? Tem muitos mandamentos, a gente conhece 10, mas não tinha só 10. Esses 10 ramificava para muitos outros. No total, tinha mais de 600 mandamentos. Então eles vão até Jesus, os fariseus, e falam assim, ó, qual que é o mandamento mais importante que tem? Olha lá o que Jesus responde. Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Qual que foi o pecado do filho mais novo e do filho mais velho? Que eles amaram as coisas que o pai tinha, mas eles não amavam o pai de todo o coração. Está entendendo ou não, irmãos? O filho mais, deixa esse versículo aqui, o filho mais novo e o filho mais velho queriam acesso às coisas que o pai tinha. Por quê? Porque ele sabia que todas as coisas vinham do pai. Quem que dava comida para os dois filhos? O pai. Quem que dava cama para eles dormir? O pai. Quem dava segurança para eles? O pai. Portanto, os dois sabiam que o pai era a fonte de tudo que eles precisavam. Qual foi o pecado tanto do filho mais novo quanto do filho mais velho? O pecado deles foi querer as coisas do pai sem querer amar o Senhor acima de todas as coisas. Está entendendo? Agora tem uma pergunta que eu quero fazer para você. É possível amar a Deus da forma como Deus espera que a gente ame a Ele? Você acha que é possível? Veja bem. A Bíblia fala que o maior de todos os mandamentos, tem um mandamento lá que é honrar o pai e a mãe. Tem um mandamento lá que é não diga o nome de Deus em vão. De todos os que existem, esses são os que nós conhecemos, tem 613 de todos. Qual que é o mais importante? Amar a Deus, como diz aqui, de todo o seu coração. Tem uma versão que diz, amar a Deus acima de todas as coisas. Agora a pergunta é possível amar a Deus de todo o coração? Pergunta difícil, não é? Porque assim, se você disser assim que é possível amar a Deus de todo o coração, como é que fica aquele versículo que diz assim que o coração do homem é
Então se eu disser assim, ó, é possível amar a Deus de todo o coração? E alguém disser assim, aí eu vou falar assim, e o versículo que diz que o coração do homem é enganoso? E aí, como é que você sai disso? Então eu quero dizer para você que é impossível amar a Deus da forma como Ele espera ser amado. É impossível amar a Deus de todo o coração. Nós não alcançamos esse padrão. Você sabia disso? Não dá para alcançar esse padrão. Então como é que fica a nossa situação? Qual que é o jeito? Lembre-se, nós estamos falando sobre 2 filhos. Os 2 pecaram. Sim ou não? Por que os 2 pecaram? Porque eles não amaram o pai acima das coisas do pai. Eles amavam as coisas que o pai tinha. Então o pai dava segurança, eu amo a segurança que meu pai me dá. O pai dava saúde, convênio médico, eu amo a saúde que meu pai me dá. O pai dava família para eles, eu amo a família que o pai me deu. O pai dava o sustento para eles, eu amo o sustento que o pai me dá. Eles acordavam, tinha fruta, tinha comida, eu amo a comida que o pai dá. Mas o desafio é amar o pai mais do que as coisas do pai. Aí que eles pecavam. Sabe, isso é muito parecido com a nossa história. Porque nós estamos aqui no culto hoje, esses irmãos estão aqui se batizando, por quê? Porque em algum momento eles tiveram contato com o pai. Então nós amamos, porque nós podemos orar ao Senhor e o Senhor nos ouve, amém? Portanto, eu amo a segurança que o Senhor me dá. Quando meus filhos sonham e têm pesadelo, a primeira coisa que eu faço é ir lá e orar por eles. Por quê? Para eles saberem que o Senhor tem cuidado com eles, tem segurança com eles. Então, você veio para o culto, ou tem vindo para o culto, como é o testemunho de muitos, por quê? Porque o casamento está indo por água abaixo. Então você procura o Senhor, por quê? Porque você sabe que o Pai pode fazer isso por você. Amém ou não amém? Muitas pessoas entregaram a vida para Jesus porque estavam numa situação difícil na própria saúde. Então eles vieram para o culto em algum dia, em algum momento, alguns anos atrás, e receberam uma cura do Senhor. Então eles viram, puxa, o Senhor cuida da minha saúde, o Pai cuida da minha saúde. Tá, então, muitos de nós seguimos ao Senhor porque o Pai tem coisas que nos interessam. Sim ou não? Mas o que o texto está dizendo é que tanto o filho que obedecia quanto o filho rebelde pecaram. Por quê? Porque eles queriam as coisas do pai, mais do que amar o pai. A minha pergunta é possível amar a Deus acima de todas as coisas? Não é possível. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Nós não servimos a Deus por causa do que eu sinto por Ele. Eu sirvo a Deus por causa do que Ele sente por mim. Não foi eu que morri na cruz por Ele, foi Ele que morreu na cruz por mim. Portanto, não é o meu amor, não é o que eu sinto que define o relacionamento que eu tenho com Ele. É o que Ele sente, é o amor que Ele tem por mim que define o nosso relacionamento. Então o filho pródigo, o filho mais novo, volta para a casa do pai. E quando ele volta para a casa do pai, ele já vai se desculpando. Pai, pequei contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. O que o pai faz? A primeira coisa que o pai faz é separa uma roupa, uma sandália, um anel e prepara uma churrascada. Sabe por quê? Porque o pai quer curar o filho. E como que ele cura o filho? Dando uma festa. Olha que interessante. Com a festa, o pai cura o filho. Com a festa, o que o pai está dizendo? O pai está dizendo o seguinte, olha, esse é o amor que eu tenho para você. Ele olha para si e fala, mas eu estou fedendo. O Senhor fala, nós vamos dar uma festa, porque eu amo você. Ele olha para si e fala, mas minha roupa está toda rasgada, está aparecendo minha nudez.
O Senhor fala assim, mas nós vamos dar uma festa para você. Puxa, que coisa estranha, que festa que é essa? Imagina no dia da festa. Boi no rolete, vinho, pão. A Bíblia fala que tinha música e o povo dançava. Imagina o pessoal dançando e falando assim, que festa que é essa que nós estamos? Por que nós estamos festejando aqui? Sabe por quê? Porque tinha uma lei. Lembra que eu falei que tinha mais, não é 10 mandamentos, é mais. Um dos mandamentos é, o filho que desonra o pai deve receber pedradas fora da cidade até que ele morra. Então, aquelas pessoas que estavam na festa olhavam e falavam assim, meu Deus, nós estamos fazendo o que aqui nessa festa? Esse filho aí era para estar morto, gente. Esse filho aí desobedeceu, era para estar recebendo pedrada, ele está recebendo festa. Que história que é essa? E comendo e bebendo sem entender a festa. Você sabe qual é a festa que cura? A festa da graça. O nome dessa festa é festa da graça. Porque o filho não merece. O filho se sujou, se prostituiu. Gente, herança é tudo o que o pai acumulou por uma vida inteira. Uma vida inteira. Quer dizer, ele trabalhou anos. Agora ele racha e dá. Imagina você que é pai. O que você tem? Vamos supor que você tem um carro pago e uma casa própria. É rachar o valor aí e entregar para os filhos. Só que assim, o filho pegou o dinheiro, não é para empreender, não é para fazer um curso, ele pegou o dinheiro para ir para o cassino, para ir para bebedice, para ir para farra, prostituição, orgia, pagar bebida para os amigos. Depois o filho volta, arrependido. Pai, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Pega um anel, põe no dedo dele. Pega uma roupa nova, põe nele. Põe um sapato, pega um boi e mata. Hoje ainda nós vamos fazer uma festa. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para o nosso amor para com Deus, nós ficamos em débito. Mas quando nós olhamos para o amor do Pai para comigo, isso me constrange. Aí você fala, meu Deus, eu estou aparecendo minhas partes íntimas e meu Pai está fazendo uma festa para mim. É por isso que esses irmãos aqui são conquistados pelo Senhor. Porque o Dinei, junto com a esposa, deve ter feito um monte de coisa errada já. Olha os seus parentes estão rindo. Você acha que eu dei o exemplo errado? O Fernando e a Fernanda fez um monte de coisa errada. Aí eles olham para si e falam, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas ele estava fumando narguilé na balada. O Dinei e a esposa estavam brigando por causa do Palmeiras. Aí eles olham para si e falam, nunca vou alcançar esse amor. Eu vou viver lá no chiqueiro mesmo. Aí o Senhor fala, não. A falta de amor que você tem para comigo é só para que você saiba o tamanho do amor que eu tenho para com você. Então vamos fazer uma festa. Mas eu estou devendo. A herança eu deixei tudo lá. Eu estou com o pé no chão, eu estou sem roupa. O pai olha e fala assim, mata um boi e vamos fazer uma festa. Os convidados ficam tudo doido, falando, o que nós estamos fazendo nessa festa, gente? Que loucura é essa? Esse menino era para estar morto. Meu Deus, matou um novilho, o melhor dele. Gente do céu, que loucura, eles estão dançando sem entender a festa. Por quê? Porque a festa da graça não é para ser entendida, a festa da graça é para ser experimentada. É para ser vivida. Então mesmo sem entender, eles estão comendo do novilho. Eles estão comendo do boi, eles estão comendo, participando da festa. É como talvez muitos visitantes que vieram aqui para celebrar, os irmãos estão batizando, mas talvez nem sabem o que é isso. A gente, por que eles choram tanto desse jeito? Eita, esse pastor não para de falar, quer ver? Daqui a pouco vai começar a pedir dinheiro, olha lá, ó, não falei? Ó, outra coisa também, ó, meu Deus, esse culto não acaba, hein? Eita, que igreja esquisita, a parede é preta, o que eu estou fazendo aqui?
Eu quero dizer para você, você está na festa da graça, na festa do favor. Você vê que interessante. É uma parábola que está todo mundo feliz, menos um. Tem um brabo aqui. Quem que está brabo? Filho mais velho, que é o cumpridor de lei, é o publicano. Ele fala para o pai, esse teu filho fez tudo errado, gastou dinheiro com prostituta, você dá tudo para ele de volta, você dá um churrasco para ele, eu estou aqui. Aí ele fala o quê? Eu estou aqui te obedecendo. Quero te falar uma coisa. Aquele que vai para a farra e faz tudo errado rebeldemente, para o pai em nada difere daquele que dá o dízimo esperando ter retorno. Aquele que vai para a prostituição em nada difere daquele que abre a casa para ser anfitrião pensando, que hora que vai chegar meu sofá? O pastor orou, falou que anfitrião, quando abre a casa, Deus abençoa, que hora vai vir meu sofá, hein? Ei, meu Deus do céu, que hora vai vir o sofá? Aí abre a casa para ser anfitrião, mas não é. Porque a revelação da festa que o pai deu para ele, é porque está esperando alguma coisa, e nada difere. São 2 filhos, mas debaixo da terra a raiz deles faz assim, o tronco é um para cá, um para cá, o fruto é laranja e laranja lima, porque a raiz é a mesma. O rebelde e o publicano é o mesmo grupo. O rebelde faz do jeito que ele quer, o publicano faz do jeito que o pai quer, mas não é porque ele tem revelação, é para ter acesso às coisas do pai. Portanto, tanto um filho quanto o outro quer as coisas do pai, mas não está preocupado com o pai. Aí o pai fala assim, eu vou constranger os 2, eu vou dar uma festa. Mas aí um filho fica bravo. Ele não fica bravo sem razão. Quero te explicar uma coisa, nós já vamos batizar o povo, fica tranquilo. Ele não fica bravo sem razão. Ele tem uma razão para ficar bravo, sabe por quê? Era 2 filhos, não era? O pai dividiu a herança. O pai tem alguma coisa agora? Sim ou não? Não. O que era do pai passou para um filho mais novo e passou para o filho mais velho. Portanto, são deles. Olha, deixa eu te falar. Quando o filho mais novo chega e o pai fala assim, pega uma túnica, pega um anel, pega uma sandália, de quem que era a túnica, o anel e a sandália? Do filho mais velho. O filho mais novo levou tudo. Quando o pai fala, mata um novilho, o novilho era de quem? Da parte do filho mais velho. Portanto, o filho mais velho fica, que sem vergonha. Ele pegou, fez tudo, agora ele vai usar a minha parte. Aí ele chama o pai, eu não entro nessa festa. Nessa festa eu não entro. Porque você nunca me deu nem um novilho. O filho fica nervoso, fica rebelde. Eu quero te falar uma coisa. É como eu e você. Tanto esse lado quanto esse lado era filho rebelde. Porque vivia como queria. Vivia do jeito que lhe parecia bom. Mas um dia, você conheceu o amor de Deus. Porque o seu amor para com Deus não vale. Imagina, Pedro amava o Senhor, andava com Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes. O que dirá eu e você? Portanto, o nosso amor é pequeno. Então, o que está acontecendo aqui? Você sabe, essa parábola mostra que eu e você somos os filhos rebeldes. E eu tenho uma novidade para te falar. O filho mais velho é Jesus. Lá em Romanos, põe para mim Romanos 8,17. Romanos 8,17 diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Portanto, nós éramos o filho que fomos para o pecado, mas o Senhor nos conquistou. E agora nós somos co-herdeiro. O que é co-herdeiro? Co-herdeiro é que herda com o outro. Portanto, o que o filho rebelde recebeu era do filho mais velho, porque a parte do filho mais novo ele gastou. Agora ele vai usufruir
de tudo que era do filho mais velho. Quero dizer para você que existe um pai, que é Deus, mas ele olhou para você e viu que você precisava de um irmão mais velho. Por quê? Porque nós gastamos toda a nossa herança, mas nosso irmão mais velho é aquele que é o dono da herança. Diferente da parábola, o nosso irmão mais velho quer nos abençoar. Portanto, nós temos acesso ao Pai por meio do Filho. Olha aqui para mim, deixa eu te falar aqui, ó. O filho mais novo teve acesso ao Pai porque tinha uma herança lá que era do filho mais velho. A sua herança se torrou. E nós agora usamos a herança do filho mais velho. O filho mais velho é Cristo. As crianças vão começar a vir para participar do batismo. Eu já estou caminhando para o final. Eu queria dizer para você que Jesus pagou o preço para que você voltasse para o Pai. Jesus foi quem pagou o preço para você voltar para o Pai. Quem que pagou o preço para o filho pródigo voltar para a casa do pai? Filho mais velho. Jesus pagou o preço. E o preço que Jesus pagou foi o preço da cruz. Esses irmãos que estão se batizando tiveram a revelação que Jesus morreu na cruz para que eles voltassem a participar da herança. E eu quero dizer a mesma coisa para você que está nos visitando aqui. Eu quero que você saiba que você tem acesso à herança. O Senhor quer dar vida para você. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.